Nós somos alunos do 4º período B noturno e a gente fez esse documentário visando esclarecer todas as dúvidas decorrentes do tema de porte de armas. O Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, dispõe sobre registro, posse e comercialização das armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas e define crimes e outras providências de posse. A Lei Federal 10.826 de 2013 foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e regulamentada pelo Decreto 5.123 de 2004. Em 2005, o artigo 35 do Estatuto foi rejeitado e houve a necessidade da regulamentação. Foi aplicado alguns artigos, por exemplo, o teste psicotécnico para posse de arma, a marcação de munição e indenização para quem entregasse a arma que possuía em casa. Essa lei proíbe o porte de armas por civis, com exceção de necessidade. No caso de comprovada a necessidade do porte de arma, haverá uma duração previamente determinada e sujeito o indivíduo à demonstração da necessidade. O porte de arma pode ser cassado a qualquer momento e principalmente se o portador for abordado com a sua arma em estados de embriaguez ou raiva, momentos que ele esteja fora de si, usando entorpecentes. Somente poderão utilizar o porte de arma os responsáveis pela garantia do bem social e segurança pública, integrantes das Forças Armadas, policiais civis, militares, federais e rodoviários. Se o crime for cometido por uma dessas autoridades que possuem o porte de arma, é considerado crime e a pena aplicada é aumentada pela metade da pena fixada. Se algum civil que não possui porte de arma for pego utilizando de forma equivocada, se a arma de fogo for de uso irrestrito, os crimes de posse ou porte ilegal, o comércio ilegal e o tráfico internacional são insuscetíveis de liberdade provisória. Então não adianta ele ser pego, tentar pagar fiança, que não pode, não é permitido. Só poderão pagar fianças aqueles que portarem arma de fogo de uso permitido, mesmo que sem a posse, sem a possibilidade de posse. A aquisição de armas por populares no Brasil é permitida desde que cumpra os seguintes requisitos. O civil deve possuir a idade mínima de 25 anos, possuir ocupação lícita e residência certa, comprovar a idoneidade no meio de apresentação dos certidões negativas de antecedentes criminais, declarar a efetiva necessidade e proceder ao pagamento da taxa de uso de arma de fogo. O referendo que ocorreu no Brasil no dia 23 de outubro de 2005 fala sobre a proibição de comercialização de armas de fogo e munições. Tal referendo não permitiu que a Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, entrasse em vigor. Tal artigo apresentava a seguinte redação: é proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6º desta lei. O referendo estava previsto e tinha ainda data marcada no próprio Estatuto do Desarmamento. O referendo do artigo 35 teve sua lei promulgada pelo Senado Federal no dia 7 de julho de 2005, pelo Decreto Legislativo número 780. No artigo 2º deste decreto ficou estipulada a seguinte questão: o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Os eleitores puderam optar pela resposta sim ou não. O resultado final foi de 59.109.265 votos rejeitando a proposta, ou seja, 63,94%, enquanto 33.333.045 votaram pelo sim, ou seja, 36,06%. Diversas constituições do mundo usam as expressões plebiscito e referendo. Apesar de possuírem diferenças, o referendo é uma consulta popular feita depois da aprovação de uma lei, seja ela complementar, ordinária ou emenda à Constituição. No plebiscito, a consulta é feita antes da elaboração da lei. Como ocorreu a votação? O voto era permitido para maiores de 18 anos, facultativo para pessoas entre 16 e 17. Obrigatório para os acima de 18 até 60 e facultativo para os acima de 60 anos. O voto deveria ser em trânsito, sendo diferente do plebiscito de 1993, que poderia votar fora da sua região. Quem esteve fora do seu domicílio eleitoral poderia justificar a ausência
no período de votação nos postos de votação, ou seja, das 8 às 17 horas. O formulário de requerimento de justificativa poderia ser obtido nos postos de votação ou no site do Tribunal Superior Eleitoral. Quanto aos brasileiros no exterior, estes não puderam votar devido à não representação das diplomacias no exterior. Bom, a gente está aqui com o professor Solon Linhares. Primeiramente, eu queria agradecer muito para o professor ceder essa entrevista para a gente. E para a gente começar, eu queria saber qual que é a sua formação, qual que é a sua área de trabalho junto à Polícia Federal. Eu sou formado em Direito, eu me formei em Direito em 98. Aí fiz uma especialização em Segurança Pública. Depois fiz um mestrado pela Federal e doutorado, agora estou concluindo doutorado em Direito. Sou agente especial da Polícia Federal e chefe do núcleo de disciplina da Corregedoria da Polícia Federal atualmente. E professor adjunto da PUC. Ok. Professor, você é a favor ou contra o porte de armas? Veja, assim, a pergunta como você me fez, eu sou a favor do porte. Acho que as pessoas têm que ter o direito de portar a arma, desde que tenha alguns requisitos mais objetivos, de forma mais, onde você torne esse porte não algo assim acessível a qualquer tipo de pessoa, mas uma pessoa que cumpra os requisitos. A gente tem hoje os testes psicológicos, mas eu acho que a idade de 21 anos é muito baixa, deveria ser 25 anos e outros requisitos. Tá. Você acha que o porte de arma ele irá reduzir ou aumentar a criminalidade e por quê? Eu acho que o porte de arma, desta forma como eu penso, onde você aumente para 25 anos, eu acredito que não vai aumentar a criminalidade. Eu acho muito difícil uma pessoa que mora... Vou pegar o caso, por exemplo, da minha mãe. Minha mãe, ela mora sozinha, numa residência, e ela tem uma arma, que é um registro em casa, mas não pode portar. Então, quando ela vai para a praia, ela não tem arma lá. E ela sabe atirar, eu ensino ela a atirar, então ela se sente desprotegida lá. Então, eu tenho que ligar para ela e tal. Então, assim, eu acho que pro cidadão de bem vai ser uma segurança melhor, vai passar uma sensação de segurança melhor, vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, são duas coisas que acredito que vão redundar numa segurança maior e numa sensação de segurança melhor. Entendi. Você acha seguro pessoas comuns terem poderes para portar armas? Se essas pessoas comuns preenchem os requisitos que a lei determina, acho que é seguro. Tá. E quais critérios você acha necessário para que seja estabelecido que alguém pode ter um porte de armas? Como o professor já tinha colocado, a idade, alguns requisitos fora esse daí. Então, seria a idade, certidão de antecedentes criminais, uma idade mínima, pelo menos 25 anos, estar essa pessoa empregada, porque ela tem que demonstrar recurso para ter uma arma. Não pode ser uma pessoa que viva às despensas do pai, por exemplo. Como que ele vai ter recurso para ele ter essa arma, para ele comprar munição, para ele treinar? Então, um teste psicológico mais frequente e não um teste psicológico cada vez que vence o registro. Eu penso que deveria ser um teste psicológico, por exemplo, a cada 6 meses, feito por psicóloga da Polícia Federal, onde a gente tem já psicólogos credenciados, submetem a cursos e treinamento prático. Então, para a pessoa ter, ela tem que ter, a pessoa que vai portar, ela tem que ter uma capacidade mental rígida, tranquilidade, estar passando, por exemplo, a pessoa tem o porte e de repente ela passa por um momento crítico na vida dela. Ela perde alguém da família, ela entra em depressão e ela tem aquele porte de arma. Por isso o teste psicológico a cada 6 meses, entendeu? Então, esses requisitos com certeza vão fazer com que a pessoa de bem tenha mais segurança e passe uma sensação de segurança na sua família também. Professor, para a gente terminar, quais medidas o professor julga cabíveis para quem desrespeitar essa lei do porte de armas? A lei atual ou a lei que... A lei que o professor acredita que seja melhor do que a atual? Eu acredito que a medida cabível deve ser uma pena, aplicação de uma pena de reclusão e sem direito à fiança.
Não acho que você desrespeitar uma lei tão séria como é a lei do porte de armas, se você tem uma arma de calibre permitido, você pode pagar uma fiança. Acredito que essa lei hoje, ela tá muito, vou usar até um termo não apropriado, não jurídico, mas está muito vulgarizada. As pessoas usam a arma porque ela sabe que se ela for presa, ela vai pagar uma fiança e vai sair. Então, acho que tem que ter um pouco mais de rigor também aí na aplicação da pena, em penas mais efetivas. Professor, muito obrigada. O Decreto 3.665 de 2000 é o texto responsável para regular a fiscalização de produtos controlados no Brasil e separa as armas de fogo em 2 grandes grupos, no seu artigo 3, incisos. Arma de uso permitido, arma cuja utilização é permitida a pessoas físicas em geral, bem como a pessoas jurídicas, de acordo com a legislação normativa do Exército. Arma de uso restrito, que são as armas que só podem ser utilizadas pelas Forças Armadas, por algumas instituições de segurança e por pessoas físicas e jurídicas habilitadas devidamente autorizadas pelo Exército, de acordo com a legislação específica. A grosso modo, as armas de uso permitido são aquelas que podem ser utilizadas pelos cidadãos em geral, para sua defesa domiciliar. Elas diferem das armas de uso restrito quanto ao funcionamento, calibres e outras especificações. O artigo 17 do decreto diz: são de uso permitido armas de fogo curtas, de repetição ou semiautomáticas, cuja munição comum tenha na saída do cano energia de até 300 libras-pé, ou 407 joules, e suas munições, como por exemplo os calibres 22 LR, 25 alto, 32 alto, 32 SW, 38 SPL e 380 alto. Neste caso, tem-se as pistolas e os revólveres mais comuns à venda no Brasil. São revólveres que utilizam o calibre igual ou inferior em energia ao 38 SPL e as pistolas de calibre até o 380 alto. O artigo 17 do decreto, no seu inciso 2º, diz: as armas de fogo longas, raiadas, de repetição ou semiautomáticas, cuja munição comum tenha na saída do cano energia de até 1.000 libras-pé ou 1.355 joules e suas munições, como por exemplo os calibres 22 LR, 3220, 3840 e 4440, são mais basicamente os rifles e carabinas com energia de saída de até 355 joules, de repetição ou semiautomática. No seu inciso 3º, diz: as armas de fogo de alma lisa, de repetição ou semiautomáticas, calibre 12 ou inferior, com comprimento de cano igual ou maior do que 24 polegadas ou 610 milímetros, ou as de menor calibre com qualquer comprimento de cano e suas munições de uso permitido, dizem respeito às espingardas de repetição ou semiautomáticas, com uma limitação mínima de comprimento no cano a 610 milímetros para o calibre 12. Nos calibres inferiores a 12, não há limitação de comprimento. O inciso 4º diz a respeito das armas de pressão, o inciso 5 diz a respeito de armas de competições esportivas e o inciso 6º diz a respeito de armas para uso industrial. Tais artigos não dizem respeito a armas propriamente ditas, mas a brinquedos ou ferramentas que não são desenvolvidas para o tiro defensivo. O inciso 7º diz respeito aos dispositivos óticos de pontaria com aumento menor que 6 vezes e diâmetro da objetiva menor que 36 milímetros. Tais dispositivos possuem limitações. Do inciso 8 ao 11, não dizem respeito às armas propriamente ditas. São relacionados a cartuchos, blindagens, equipamento de proteção e veículos de passeios blindados. A legislação brasileira é fortemente restritiva em relação aos tipos de arma e mais ainda quanto aos calibres, sendo um dos poucos países do mundo que tecem restrições dessa natureza. O termo uso permitido induz a uma falsa impressão de que o acesso a este tipo de arma é livre ou de alguma forma facilitada. O uso destas armas é altamente restrito e a sua aquisição exige comprovação de idoneidade, capacidade técnica e aptidão psicológica.
2 anos antes da consulta popular, ou seja, o referendo de 2005, já havia sido sancionada a Lei 10.826 de 2003, mais conhecida como Estatuto do Desarmamento, que impôs regras ainda mais rígidas para a posse e porte de armas de fogo e munições. A obrigação de realizar o registro de armas no Sistema Nacional de Armas, SINARME, imposta pelo Estatuto do Desarmamento, foi fundamental para a melhoria do controle de fluxo de fornecimento e acesso às armas legais. Os países que liberam e proíbem o porte de armas, eu vou citar alguns. Argentina, todos os cidadãos eles têm a possibilidade de ter o porte de armas, só que eles têm que fazer um curso para poder manusear as armas e tem que fazer um teste psicotécnico. E a cada 2 anos eles têm que renovar esse teste, fazer um novo teste para saber se eles estão aptos a continuar tendo porte de armas. Caso isso não seja possível, se for identificado algum tipo de transtorno, algum tipo de problema psicológico, automaticamente o registro deles é cortado. Então, esse cidadão ele não vai poder continuar tendo seu porte de arma. Na Austrália, desde 1996, foi criada uma legislação que proibiu totalmente a venda de armas semiautomáticas. Então, o que acontece? Armas semiautomáticas são aquelas utilizadas pelos policiais e, enfim, não são tipos de arma de caça. Na Austrália, é permitida a venda apenas de armas de caça. Só que você tem que comprovar que você realmente é um caçador de subsistência, que você precisa caçar para você ter o seu alimento, que você vende carne, enfim, você tem que ter uma documentação que comprove que você depende da caça para sobreviver. Nos Estados Unidos é uma questão mais delicada, porque o que acontece? Cada estado membro ele é autônomo para legislar sobre o porte de armas. Então, o que acontece? No estado de Massachusetts, por exemplo, é permitido a venda de armas apenas de caça. Então, o que acontece? Acontece quase a mesma coisa que na Austrália. Você tem que comprovar que você depende da caça para sobreviver e, caso você não comprove, você também não consegue ter uma arma de caça. Do Oregon, foi até recentemente, em outubro de 2015, teve uma chacina numa faculdade onde um determinado cidadão entrou lá e matou mais de 10 pessoas. No estado do Oregon é permitido a venda de armas, né? Só que também você tem que fazer um exame psicológico para ver se você tem condições de ter a arma. Mas, diferente da Argentina, você não precisa fazer um curso para isso, apenas fazer um teste psicológico mesmo. Isso chamou a atenção do presidente dos Estados Unidos, né, Barack Obama, para voltar a ter um pensamento diferente em relação às armas nos Estados Unidos, porque em praticamente todos os estados o acesso às armas é muito fácil. Então, qualquer cidadão, se ele tiver assim um bom aparato psicológico, ele pode ter uma arma, né? Só que, querendo ou não, existem alguns tipos de transtornos psicológicos que fazem com que a pessoa possa mentir, possa camuflar o problema psicológico que ela tem, como, por exemplo, os psicopatas. No Reino Unido, a venda de armas também é proibida. E essa legislação também foi alterada em 1996, em razão de um crime que aconteceu numa escola primária na Escócia, onde também um determinado cidadão entrou lá e matou 15 crianças e uma professora. Então, a partir desse crime, eles mudaram a legislação justamente para que não ocorresse mais esse tipo de situação. Na Suíça, não há restrição sobre venda de armas. Então, assim, se você faz um teste psicológico, você pode adquirir qualquer tipo de arma, seja arma para caça, seja uma arma semiautomática, enfim. E sobre os índices de criminalidade na Suíça, eles são praticamente nulos. Em 1989, a Suíça ganhou, digamos assim, no ranking, ela ficou em primeiro lugar nessa questão do índice de criminalidade, até porque a educação nas escolas é diferenciada, tem todo um aparato. Então, justamente por isso que é liberado o porte de armas na Suíça. No Brasil, a gente tem uma legislação especial sobre o porte de armas,
E em 2014, a gente ficou em 11º lugar como um país inseguro para sobreviver. Então, o que acontece? O índice de criminalidade, entre 132 países que foram analisados, a gente ficou em 11º como um país assim, que não é um país seguro para se viver. Mesmo com essas leis de porte de armas que a gente tem no Brasil, a gente sabe que o índice de criminalidade é muito grande, então a questão do armamento tem que ser muito, acho que melhor analisada, porque mesmo tendo um estatuto próprio para isso, existem lacunas na lei que prevêem um porte de armas, às vezes, para pessoas que não deviam ter um porte de armas em casa. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer à professora por ser dessa entrevista para a gente. Eu que agradeço. E eu queria saber qual que é a sua formação, qual que é a sua área de trabalho. Eu sou formada pela PUC Paraná, com muito orgulho, mestra pela Universidade Federal do Paraná e delegada de polícia há 23 anos. Muito bem. Professora, então, a gente trouxe alguns temas relacionados ao porte e registro de armas, tá? Eu queria saber qual que é a sua opinião em relação a ser a favor ou contra o porte de armas. Eu sou a favor do porte de arma, desde que se obedeçam determinados critérios. Né? Nunca foi, na nossa legislação, houve a supressão desse direito por parte do cidadão. Tivemos, com o advento do Estatuto de Desarmamento, muita discussão a respeito disso, se seria possibilitado ao civil o uso da arma de fogo, mas a matéria foi vencida no sentido de persistir o porte de arma e o registro para o cidadão. Você acha que o porte de armas vai reduzir ou aumentar a criminalidade? E por quê? Eu acho que eu não vejo correlação com isso, né? Com a criminalidade ou não a questão do porte de arma. Eu acho que o cidadão ele deve ter o direito a portar arma de fogo. Existem determinadas funções, determinados serviços que se faz necessário o uso. Tanto para a defesa da propriedade, citando aqui a questão da propriedade rural, onde houve muita discussão a respeito da matéria com o advento do Estatuto de Desarmamento, porque eles estão muito desguarnecidos de segurança. E uma vez que eles estão desguarnecidos de segurança, eles não têm como chamar a autoridade pública para suprir essa segurança, o Estado não pode lhe tolher esse direito, né? E no que diz respeito também a determinadas funções da pessoa. A pessoa pode estar ligada, exercendo atividades perigosas, por exemplo, a questão de viagens, a função que a pessoa exerce, né, estar com frequência em rodovias, em estradas, durante o período noturno, com transportando aí objetos, né, de valor, enfim, que faz jus a se ter esse porte de arma. E quais os critérios você acha necessário para que seja estabelecido alguém que possa portar uma arma? Os critérios já estão na lei e eu concordo com a lei, né? A questão do exame psicológico, em primeiro lugar, e o exame de proficiência, né? Jamais o Estado pode conceder o porte de arma a uma pessoa que não tem habilidade para atirar. Né? Então, eu acho que deve sim passar por todo esse exame, né? Tanto o exame de proficiência quanto o exame psicológico. Hoje em dia, nós estamos vivendo, né, a sociedade, um estresse muito grande. E isso nos preocupa. Logo com o advento do Estatuto de Desarmamento, eu achei que estava muito rigoroso o porte de arma, a concessão do porte de arma, né? Uma vez que restringiu a Polícia Federal e até pelo grande volume de trabalho, está se dificultando muito esse porte, que antes era dado pela Polícia Civil. Né? Eu fui durante alguns anos delegada na Delegacia de Explosivos, Armas e Munições aqui em Curitiba, também no interior, já concedi muito porte de arma na minha vida. E os critérios eram muito mais simples. Por quê? Porque o acesso também à autoridade era muito mais fácil. Né? A partir do momento que se restringiu a Polícia Federal, houve essa dificuldade. Dificuldade essa que estão se procurando sanar, como ocorreu na antiga lei de drogas e agora na antiga lei de tóxicos e agora a lei de drogas, né, com a questão do tráfico.
Com a lei de drogas, o tráfico era só da Polícia Federal, só que se viu em determinado momento que a Polícia Federal não tinha como vencer a demanda. Aí passando-se, então, para a Polícia Civil. E o mesmo está acontecendo no Estatuto do Desarmamento. Né? A matéria já passou pela Câmara dos Deputados, está agora a apreciação do Senado Federal para voltar a concessão do porte de armas para a Polícia Civil. Mas eu acredito que os critérios para concessão devem ser da mesma forma rigorosos. Por quê? Porque, como eu falei no início, a sociedade está estressada, né? Então, a arma, ela pelo próprio meio, ela é letal. A arma, ela é um meio letal. Então, e o ser humano, ele é vulnerável, tanto que o homicídio, qualquer um de nós pode matar, né? A pena mais alargada que nós temos no Código Penal é a do homicídio, de 6 a 20 anos. Então, muitas vezes meus alunos perguntam, mas professora, por que é tão longo? O mínimo e o máximo são tão distantes? Por quê? Porque todos nós somos homicidas em potencial. Então, nisso nós temos que tomar muito cuidado. Quantas vezes, né, eu com porte de arma, usando arma, lógico, é inerente à minha função, né, eu uso arma 24 horas por dia, estando armada, quantas vezes eu tive que respirar fundo, né, pensar, fazer todo um apanhado em termos da vida para não utilizar de forma irracional a arma de fogo. Por quê? Porque o ser humano está irracional. Aí aqui uma orientação para os alunos, né, que assistam o filme Relatos Selvagens, né, que demonstra bem essa questão. Às vezes, situações corriqueiras acabam indo para uma linha de desdobramento que você fala, meu Deus, para que chegar nessa linha de desdobramento? Em tudo isso, a autoridade que tem o poder discricionário de conceder arma de fogo tem que avaliar para saber se essa pessoa tem capacidade psicológica para portar arma de fogo. Professora, por fim, quais medidas você acha que seriam cabíveis para quem utilizar arma de maneira equivocada, dessa maneira irracional, como a professora acabou de colocar? Ela deve responder pelo dano causado, pelo objeto jurídico lesionado, né? E a arma de fogo, como eu disse, ela é letal. E, geralmente, o objeto jurídico, o bem material atingido, é a vida. E para finalizar, eu gostaria de dizer que o dia que portar a arma for fora da lei, somente os fora da lei terão armas. E nós não queremos que só os fora da lei tenham armas. Nós queremos que o cidadão use legitimamente a arma de fogo. Antes da gente citar os crimes que podem, no caso, incidir sobre o não certificado do registro ou sem ter o porte de armas, é preciso a gente estabelecer uma diferença entre certificado de registro e porte de armas. O certificado de registro, ele ocorre da seguinte maneira: o cidadão, ele tem o registro da sua arma para ficar dentro da sua residência. Então, o que acontece? Ele tem que manter essa arma guardada num lugar seguro, onde ninguém fora ele tem acesso, tá? E ocorre o seguinte: esse certificado, ele tem uma validade de 3 anos e ele pode ser renovável. E se você não renova ele, você acaba perdendo esse certificado. O que acontece? Se esse cidadão, ele não tomar o cuidado de guardar essa arma num lugar onde ninguém fora ele tem acesso, ele pode caracterizar um crime de omissão de cautela, que ele está elencado no artigo 13 da Lei 10.826 de 2003. E ele pode ter uma pena de reclusão de 1 a 3 anos. Tá? Então, esse é o certificado de registro da arma. O cidadão, ele tem essa arma registrada, mas ele não pode sair do perímetro da sua residência com essa arma. Tá? O porte de arma federal, ele já é diferenciado. Então, o que acontece? O cidadão, ele tem o certificado de registro dessa arma e ele tem o porte da arma. O que isso permite? Permite que ele possa sair do perímetro da sua residência portando uma arma. Só que, logicamente, que ele tem que comprovar que ele realmente precisa disso, né? Que ele tem que ter os motivos corretos do porquê que ele pode sair do perímetro da casa dele com essa arma.
Tá? No caso, se ele não tiver o porte de armas e ele for pego em flagrante portando uma arma, ele está sujeito a uma pena de reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de multa. Isso está tipificado no artigo 14 e 16, também dessa mesma lei 10.826 de 2003. Falando sobre o registro, no caso, se o cidadão ele tem uma arma na casa dele e, digamos, um meliante invade a casa dele e assalta, e ele pega essa arma e comete um homicídio. O que acontece? Ele vai ser preso, justamente, pode ser preso de 1 a 3 anos, tá? E ainda incidir um pagamento de uma multa, e isso está elencado no artigo 12 da lei também 10.826 de 2003. Então, normalmente quando você tem o certificado, você tem que renovar ele a cada 3 anos, ou se você não fizer a renovação, pode entregar voluntariamente essa arma em toda a campanha de desarmamento, sem sofrer nenhum tipo de sanção ou multa. Então, o que acontece? Se você tem uma arma e venceu o registro, você pode entregar na campanha anual de desarmamento sem acontecer absolutamente nada. Então, qual que é a conclusão que a gente tira sobre esse documentário? O tema ele é bem polêmico, né, como deu para a gente perceber. Temos posicionamentos a favor do desarmamento e contra o desarmamento, né? A questão até de outros países já terem uma lei mais completa sobre essa questão do porte de armas, como eu falei anteriormente, na Suíça o índice de criminalidade é praticamente nulo, né? Então o que acontece? Eles permitem a venda livre de armas lá. Só que o que acontece? Em contrapartida, a educação que as crianças recebem desde bem pequenos é totalmente diferente da questão de educação aqui no Brasil. Então, acredito que assim, existem prós e contras, né, sobre essa questão do porte de armas, mas sempre a gente tem que fazer um balanço sobre educação e porte de armas. Eu acho que esses dois temas estão bem relacionados um com o outro, porque se a criança não recebe uma educação adequada, como que ela vai se tornar um adulto? Como que ela vai se tornar uma pessoa capaz de portar uma arma, de ter o certificado de uma arma dentro da sua casa, às vezes para sua própria defesa, sendo que ela não recebeu uma educação explicando o que é certo e o que é errado. Então, nesse trabalho, a gente tentou apontar tanto os prós como os contras, e a gente espera que vocês tenham entendido.